Bom, sabendo que o Malaguti ia apresentar alguns números que causam muito impacto na gente, eu tentei trazer números um pouquinho diferentes, mas que me surpreenderam quando eu me deparei com eles. Então, esse é um dado de um relatório do Fórum Econômico Mundial que mostra que, até 2030, o déficit estimado de profissionais que trabalham com cibersegurança é da ordem de 85 milhões, isso no mundo inteiro. Então, isso mostra para a gente que, primeiro, a falta de pessoas formadas e capacitadas para atuar na área, para responder a acidentes e ciberincidentes ou, enfim, outras medidas, né, que amenizem os problemas e os impactos econômicos, como o Malaguti tinha mostrado. Mas é um dado alarmante também, porque a falta de educação é uma causa, né, dos próprios dos ciberacidentes. Então, investir em educação certamente vai ajudar a gente a tratar os incidentes, mas, melhor ainda, vai ajudar a gente a reduzir o número de incidentes e consequentemente, os danos econômicos e outros tipos de danos causados por esses incidentes. Tá? Essa é uma estimativa até 2030, mas o problema é urgente. Então, nesse mesmo relatório, é indicado que, para agora, né, imediatamente seriam necessários 4 milhões de profissionais em cibersegurança para resolver o problema da falta de profissionais no setor. Então, é um problema não só aqui no Brasil, mas é um problema no mundo inteiro, encontrar pessoas capacitadas a trabalhar na área, e muito disso em função vamos dizer assim, da falta de conhecimento, do descaso ou da falta de políticas públicas das próprias empresas no passado não tão distante assim. E só para fechar a questão dos dados, tem um outro relatório de uma consultoria da IDC que mostra que no Brasil, até o ano que vem, esse déficit deve ser de cerca de 140 mil profissionais. Então, são números altos, números elevados e que certamente mostram que há um déficit muito grande de profissionais para atuar na área. E o que isso tem a ver com a Política Nacional de Cibersegurança? Se a gente for pegar os princípios da PN Ciber e daqui a pouco os objetivos, a educação é uma palavrinha que apareceu lá. Então, essa é uma questão fundamental e está listada, né, como prioridade, como princípio da Política Nacional de Cibersegurança. Então, lá no artigo 2, parágrafo 5º, está escrito que a educação e o desenvolvimento tecnológico em segurança cibernética são princípios. Então, é algo que já existe a preocupação do governo, já que foi colocada na política nacional, e isso é ótimo do ponto de vista da academia e de quem trabalha com educação, porque a gente vê claramente a preocupação de quem institucionou a política com a educação e o desenvolvimento tecnológico. Então, como o Luca falou, a gente é muito bom em muitas coisas, como o Malaguti também destacou. Normalmente a gente desenvolve esse conhecimento em ilhas e essas ilhas ficam isoladas, sem saber muito o que um fez, o que o outro faz. Então, um dos pontos principais com a criação da rede que a gente quer atacar é justamente isso. Tentar fazer com que pessoas de áreas diferentes, pessoas com visões diferentes do problema, que atuem em diferentes setores, consigam conversar para chegar a soluções que, como o Lucas chamou, de multissetores, né, que envolvam vários setores, várias organizações, várias cabeças pensantes que atuam na área de cibersegurança e possam desenvolver soluções mais abrangentes e mais eficientes para combater esse problema, no caso especial a questão da educação. Só para reforçar, está lá nos objetivos da PN Ciber, como eu tinha comentado, desenvolver a educação e a capacitação técnico-profissional em segurança cibernética na sociedade e fomentar as atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e de inovação relacionadas à segurança cibernética. Então, esses são pontos destacados, são objetivos da Política Nacional de Cibersegurança e, como eu falei, a gente tem que prover métodos para que essas coisas possam ser implementadas mais facilmente, uma vez que elas já estão indicadas na política. E aí o braço, né, da política que pode executar essas ações é justamente o Conselho Nacional de Cibersegurança, que foi estabelecido no início do ano e que está lá como medidas propor o desenvolvimento da educação e segurança cibernética. Então, repetir várias vezes a educação, porque, como é algo que está destacado tanto na política quanto no papel do Conselho, é fundamental que a gente tenha isso em mente e que a gente proponha ações e pense de que forma a gente pode desenvolver esses mecanismos para amenizar a falta de profissionais capacitados na área, mas também como a gente fazer as pessoas cada vez mais cedo terem contato com os problemas de cibersegurança e tentarem se proteger e evitar
futuros acidentes e reduzir, né, o número de incidentes e, consequentemente, os prejuízos financeiros e outros tipos de prejuízo decorrentes desses ciberataques. E, para contemplar essa questão da educação, o CNPciber é composto por 3 instituições científicas, tecnológicas e de inovação relacionadas à área. Como alguns colegas já falaram anteriormente, a gente tem vários membros do Conselho representados aqui, e, por isso, essa discussão é muito válida e vai ter o alcance que a gente precisa para que chegue às pessoas que vão tomar as decisões sobre essas questões da educação. Certo? Bom, e aí já fazendo um paralelo sobre a segunda pergunta, né, que a gente foi instigado a responder, que era, legal, isso está contemplado pela estratégia ou deve fazer parte da estratégia? Então, acho que a resposta da primeira pergunta é sim. A questão da educação está contemplada pela PNCiber, falta a gente descobrir ou se organizar para determinar de que forma isso vai ser adotado e de que forma, ou quais iniciativas a gente pode tomar para atingir esse objetivo, os objetivos que estão definidos na Política Nacional de Cibersegurança. E aí, como eu represento a Sociedade Brasileira de Computação aqui no webinar, uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Computação fez e trabalhou algum tempo nisso foi a criação de um referencial de formação para um curso de bacharelado em cibersegurança. Então, existe um documento que vocês podem acessar através desse QR Code, está publicado na biblioteca digital da SBC, é gratuito, qualquer um pode baixar e ter acesso a esse documento. E aí eu já agradeço de antemão aos professores Altair Santin, da PUC Paraná, o professor Aldris Santos, da UFMG, e o professor Marcos, da USP, que são os membros da Comissão de Educação da CESEG, que, junto com a Diretoria de Educação da SBC, trabalharam nesse documento, que passou por uma série de etapas, houve uma audiência pública para a definição desse documento, e ele está disponível hoje para qualquer pessoa que queira acessar. O que esse documento contém? Então, basicamente, o que foi feito é definir competências desejáveis para o profissional que venha se formar em um curso de bacharelado em cibersegurança. Então, a Comissão de Educação e esses professores definiram 8 eixos de competência baseados em documentos e referenciais de outras sociedades de computação do mundo inteiro. Então, eles usaram como base o documento da ACM, mas eles consultaram outros referenciais para definir o conteúdo do documento, né? Então, na verdade, a gente tem 8 eixos de competência, que é segurança de dados, segurança de sistemas, segurança de conexão, segurança de software, segurança de componentes, segurança organizacional, fatores humanos e segurança em sociedade. Então, o que esse documento tem? Para cada um desses eixos, ele define as competências desejadas. Vocês não vão encontrar lá, por exemplo, tem que ter a disciplina X, Y, Z nesse curso, mas são as competências que cada indivíduo que venha submeter esse curso deveria ter ao estudar um desses eixos. E tem um eixo 0 também, que a gente chamou, que é o eixo que trata da parte de computação, de conceitos básicos de computação. Certo? E qual é o objetivo que a SBC tem com esse documento? É que isso seja a base para uma DCN, estabelecida pelo MEC, que isso venha a ser a base de um futuro currículo na área de cibersegurança, no nível de bacharelado, para que seja referendado e seguido por outras instituições. Certo? Então, essa é uma das ações que a SBC tem na área de educação e cibersegurança e que a gente acha que pode contribuir para a elaboração e para a definição de ações na área de educação juntamente com a PNCiber. E na semana passada saiu uma publicação da SBC, que é a revista chamada Computação Brasil, que ela consta com 8 artigos que tratam do referencial de formação. Como são 8 eixos, 8 artigos, cada um dos artigos fala justamente de cada um dos eixos. Então, a gente tem um artigo apresentando o referencial como todo, e depois tem artigos que falam desses eixos. Então, a gente tem autores de diferentes áreas, como acontece na formação da Rede Brasileira de Cibersegurança. Então, para quem tiver interesse também, esse é o QR Code. A revista foi lançada esse mês, né? Na verdade, semana passada. Então, acabou de sair e também, novamente, é gratuito e pode ser baixada na biblioteca online da SBC.
Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre a questão da educação. Eu acho que, como ficou claro, a educação é uma preocupação da Política Nacional de Cibersegurança e acho que cabe a nós agora a gente pensar em estratégias e iniciativas para fazer com que isso seja efetivo, o que está lá escrito, e não fique só no papel.